Bom dia, gente. Nós estamos aqui agora com mais um entrevistado aqui, meu vizinho ali de frente da minha casa. Aí fico ali vendo ele trabalhando até tarde. Falei assim, olha, eu quero saber como que é essa história aí, que você está trabalhando tanto assim, quero conhecer essa história também. E aí, Oswaldinho, muito querido, né, aqui já de uma família querida ali que nós já conhecemos. Muito bem-vindo aqui ao Como Tudo Começou. E ele agora está com uma empresa nova ali no ramo de seguros, né? E nós vamos falar dela também. Em frente ali à minha casa, ali na esquina da Avenida Corumbá, com a Rua do Para Todos. Não é isso, Oswaldo? É isso mesmo. Bom dia. Bom dia, Núria, bom dia a todos que estão nos ouvindo, bom dia, Arthur. Então, a gente agora está no ramo de seguros, né? Fez um ano agora que eu abri a empresa, em janeiro, mas devido a toda a parte burocrática, eu comecei a atuar mesmo, né? Comecei a trabalhar mesmo, foi na segunda quinzena de março. Então, tá prestes a fazer um ano que eu comecei a atuar. Qual o nome lá? Vamos falar aí para os ouvintes. Isso, a empresa chama Audali Corretora de Seguros, né? E a gente oferece, né, todos os tipos de seguro. Seguro de carro, de moto, de lavoura, máquina agrícola, seguro empresarial, residencial, diversos. Seguro garantia, que quase não é conhecido, mas é um seguro aí que a tendência é aumentar cada vez mais aí as demandas, né? A partir do que as pessoas, as empresas, as pessoas vão descobrindo aí o sentido desse produto. Embora que o brasileiro, infelizmente, nós brasileiros não temos tanta cultura, não temos a cultura ali de seguro, né? Por exemplo, seguro de vida, para deixar, né, um amparo para a família aí, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas o intuito, um dos motivos que eu entrei nesse ramo de seguros é para ser transparente o máximo possível com os clientes e trazer o máximo de conhecimento possível em relação aos seguros para, né, fazer com que as pessoas entendam a importância de que é um seguro, porque além do patrimonial que a gente protege, a gente protege também assim a parte de se a pessoa vier a faltar, porque é o ciclo natural da vida, né? Deixa a família amparada, ainda mais quem tem filhos pequenos, né? Que é a prevenção, né? Infelizmente, nós estamos acostumados a trabalhar apagando fogo, né? Apagando fogo, resolvendo o problema de agora. Nossa, aconteceu um problema, como é que eu resolvo? E a melhor forma de trabalhar é prevenir, né? É organizar de uma forma que aconteceu o problema, peraí, eu tenho o plano B, eu já sei qual o caminho seguir, e o seguro entra, né, nesse caminho aí, né? Eu fui lá, né, fazer meu seguro, né, porque, né, aí fui lá, fui muito bem atendida, fiquei fã, achei o máximo. Eu falo de você para todo mundo. Oh, obrigado. Porque, assim, aí, o que eu acho interessante? Quando a pessoa, o cliente, ele não conhece do ramo, né, por exemplo, eu não sabia nada de seguro, não sei como que as seguradoras trabalham, não entendia nada sobre as porcentagens, o que cobria, o que não cobria, nada. E quando você encontra alguém que está disposto a explicar, que tem toda aquela paciência que você tem, aí pergunta uma vez, não entendi, pergunta de novo, manda áudio, pergunta, ajusta, alinha, e ele com toda a atenção e disponibilidade para fazer o melhor negócio, pensando também no meu benefício, né, do que é melhor para mim, né, porque tem várias opções e cada opção, cada seguro se enquadra ali na necessidade. Às vezes a minha necessidade é uma, a do outro cliente é outra, né? Então, Oswaldinho, ele todo atencioso e cuidadoso em atender. E aí falei, não, vamos lá, quero conhecer a sua história, né? O Oswaldo, sua família é daqui? Isso, meus pais, né, moram aqui. Na verdade, eles não são naturais daqui, mas moram em Acreúna há quase 50 anos. Quem são aí? Vamos mandar um abraço para eles. Com toda a honra do mundo. Meu pai é o Oswaldo, né? Hoje eles têm a lanchonete Oswaldo, minha mãe é a Maria, tem a lanchonete Bar Lanchonete Zero Grau.
Nós moramos por muitos anos ali em frente o posto do Finado Seu Pedro, ao lado do Educar, né? Uhum. É, A lanchonete é aonde? a lanchonete é em frente à Niva Agrícola, ele fica próximo ali do Baratão, Lojão do Povo. Uhum. E tá com a lanchonete lá já há alguns anos. E então, meus pais, que eu me orgulho tanto, né? Oswaldo, Maria, meu pai sempre foi caminhoneiro desde que eu me entendo por gente. E a minha mãe, né, hoje tem a lanchonete. Foi grande período da vida dela, parte da vida dela, dona de casa. Uhum. Trabalhou um tempo na cantina na época era o Colégio Objetivo, né? Uhum. Hoje é o Educar. E depois, meu pai comprou a lanchonete para minha mãe e para mim. E eles estão lá. Eu segui outro caminho, outros caminhos, né? Uhum. E hoje eles continuam com a lanchonete. Meu pai, no decorrer do ano, fica com a minha mãe na lanchonete. E na época de safrinha, como ele tem um caminhão, né? Vai pro Aí caminhão. vai pro caminhão fazer as viagens. Olha aí. Então, sua primeira experiência ali com comércio foi ali na lanchonete? Não, a história é longa. A história já começou bem antes, né? É. Ele tava me contando, eu achei muito legal, porque a minha filha faz isso também. Ele tava me contando quando ele era criança, ele colocava uma banquinha na porta da casa dele, eu acho. Isso. Pegava manga no pé de manga e ia vender manga, gente. Porque a pessoa já nasceu com a mente de vender, de empreender. E eu achei o máximo isso. Não, desde criança, assim, eu tenho esse... eu sempre tive interesse, né? Na questão comercial, questão de contato com pessoas, questão de negociação. E eu era criança, eu não me recordo bem a idade que eu tinha, mas tinha de 6 a 8 anos, mais ou menos. Então, imaginem só, época de manga, tem manga para todo lado, né? Por que não vender as mangas? E aí, assim, aquele interesse, aquela visão, assim, de conseguir, né, ter contato com as pessoas e dali fazer uma negociação. Eu colocava uma banca na porta da minha casa, de novo, eu morava em frente ao posto do Seu Pedro, né? E aí, assim, algumas pessoas compravam para incentivar, outras de dó, não sei. Para incentivar, você acha? Mas assim, foi desde criança, isso aí acho que tá no meu sangue. Eu sempre interessei da minha época de criança ali, pré-adolescência, adolescência, sempre teve presente algo na minha vida ali da parte de empreendedorismo, né, parte de negociações. Já vendi salgado na rua, já vendi sorvete, já vendi laranjinha, muitos conhecem como jujuba também. Ovo de Páscoa, muitas salgado, coisas. você me contou aquele dia que você propôs, né? Foi sua mãe, né? Foi. Você falou, mãe, podia vender alguma coisa, não era? Justamente. Porque assim, ó, a minha infância foi uma infância muito... Foi carregada de amizades e de brincadeiras, e foi uma infância muito feliz. E a minha casa era a casa onde as crianças sentiam vontade. Ia todo mundo pra lá? Todas as crianças iam pra lá ali da minha convivência, né? E nisso a minha mãe, ela fazia lanche para todo mundo, né? Para todas as crianças. E aquilo ali era um barato, né? A diversão, e aí dava fase fome, boa, comia, né? ou fase que, nossa, fica... Sempre eu relembro algum ponto, sabe, da infância. Enfim, então assim, a minha mãe fazia sempre, foi excelente na cozinha, né? Culinária perfeita. E aí agradava. Então assim, eu passei a observar, desde criança ali, que sempre meus coleguinhas, né? Criança, elogiando, que estava gostoso. Os vizinhos, né? Que a gente tinha na época, sempre estava lá na nossa casa, lá passeando, né, visitando, e aí lanchava, comia e elogiava muito, tal. Então aquilo ali me deu um estalo, aí, né? gente, ele já pensou. Quantos anos você tinha? Eu não tenho certeza, mas ali é por volta de 10 anos, 12 anos. Pessoas assim, o povo tá elogiando, minha mãe sabe fazer, por que não ganhar dinheiro com isso? Então assim, era mais, Núria, mais por questão de negócio, de contato com as pessoas, de levar algo para as pessoas. Porque assim, eu nem tanto pensava em dinheiro, sabe? Assim, dinheiro é consequência. Queria movimentar. Eu queria movimentar, queria fazer algo e
eu não sei bem, eu acho que se sentir útil de alguma Sim. forma, levar algo para as pessoas assim, fazer uma certa diferença de uma forma assim que, por exemplo, quando eu convenci, porque a história foi longa, quando eu convenci a minha mãe a fazer o salgado que na época ela fez era dobradinha, um salgado assado, muitos conhecem como jacaré, assado, joelho. Joelho. Quando eu consegui, porque ficou um longo período eu tentando convencê-la a fazer para me vender na rua, né? E aí, quando chegou o ponto de eu conseguir convencê-la, ficou ali a questão assim, ó, ela tentava, ela segurava de um lado, porque queria que eu estudasse, que eu brincasse, né? Assim como a maioria dos pais, né? E assim que eu consegui convencê-la que eu fui pra rua, né, com a vasilha nos braços, ali já teve o retorno imediato ali, então foi uma felicidade danada, assim, da parte de eu ter contato com as pessoas, de levar, né, o tempero ali da minha mãe, um salgado da minha mãe para as pessoas ali, as pessoas elogiarem, e assim, o dinheiro foi a consequência, né? A consequência, sim. E aí, dali a sua formação, você fez o quê? Aí você quis fazer o quê, assim? Quando você falou, eu tenho que estudar, quis fazer o quê? Que área? Então, a minha vontade era fazer odontologia, Olha. sabe? Por mais assim que eu tinha essa questão de empreendedorismo, sabe? Eu olhava assim para a parte odontológica, superficialmente, né? Sim. A idade na época assim, a gente é uma cabeça mais, Sim. né? Não tão madura, mas eu olhava ali e era a minha vontade. Essa era a minha vontade. Não sei explicar bem como, mas era o que eu tinha vontade de fazer. E nisso, a gente não tinha condições de pagar uma faculdade particular. Aqui na nossa região não tinha, na época, odontologia pública, né? Ou federal, estadual, universidade. E aí eu fui para Uberlândia. Eu sou de uma família, tem meu pai e minha mãe, né? Oswaldo Maria. E tem 2 irmãos. O mais velho, que é o Rogério, e o do meio é o Antônio, e eu sou o mais novo. E meu irmão mais velho morava em Uberlândia. E aí eu fui para Uberlândia para fazer cursinho, né? Meu pai me mandou assim que eu terminei o 2º grau, me mandou para lá para fazer cursinho e chegando em Uberlândia, eu cheguei em janeiro. Quando foi em fevereiro, o meu irmão informou a família que ia sair do país, que ia para os Estados Unidos. E aí eu fiquei sozinho lá, continuei o período sozinho lá, mas com esse intuito de fazer o cursinho para entrar numa faculdade pública de odontologia, em Uberaba. Eu ia prestar o vestibular. Por fim, resumindo a história aí, questão da formação, acabou que eu não prestei o vestibular, porque como meu irmão o Rogério ia fazer 10 anos que morava nos Estados Unidos, morava em Uberlândia. E aí meus pais sofriam, sabe, 10 anos e eles continuavam sofrendo o fato dele ter saído de Creúna, tá longe. E aí foi para mais longe ainda. E aí o filho mais novo, né, que sou eu, fui também para Uberlândia, né? E aí os meus pais pegaram e decidiram me trazer de volta, sabe? E aí ao chegar aqui, ao retornar para Creúna, foi quando meu pai comprou a lanchonete, né? A lanchonete que tem o bar Lanchonete 0 Grau. E nesse período foram vários detalhes assim que entre chateações e novos caminhos aí, sabe? Abertura de novos caminhos. Como eu sempre tive esse gosto no negociação, em comércio, empreendedorismo, para mim foi o máximo, né? Eu fiquei chateado de ter que desistir da odontologia, mas, né, ao regressar para Creúna, teve a oportunidade aí do comércio, da lanchonete. E juntou a fome com a vontade de comer, né? Eu sempre gostei de negociação, de comércio, da área comercial ali. E minha mãe, né, na cozinha ali, fazendo as delícias que ela sempre fez. Você junto com a família, né? Justamente. E tudo mais. Aí quando eu retornei, aí foi onde eu tive que decidir, né, por um curso que
que desse certo, né, pra Que gente... dava para fazer aqui É, também, que dava- que dava para pagar e tudo isso. Isso, fazer na região e a questão financeira também, né? E eu vou falar uma coisa aqui agora que, se meu pai estiver ouvindo, o sonho do meu pai era que eu fizesse farmácia. Farmácia. Isso. E terminando o segundo grau, eu nunca falei isso. Ele vai descobrir ou nos Olha ouvindo. só, gente. Eu fui para fazer o gosto dele, né? Eu prestei o vestibular na UFG, em Aham. Goiânia, para farmácia. Sim. Só que eu nunca quis farmácia. Eu prestei o vestibular Porque para ele pediu. agradar ele, É. né? E aí eu passei na primeira fase da farmácia, né? E aí entre a primeira e a segunda fase, a primeira fase é objetiva, né? Uhum. E a segunda fase, a primeira fase é de múltipla escolha, Aham. e a segunda fase é responder mesmo. E aí, na segunda fase, entre a primeira e a segunda fase, eu pensei comigo mesmo, né? Falei assim, eu devo tudo aos meus pais, né? Sou muito grato a eles, Uhum. né? Que me trouxe ao mundo, né? Através de Deus. E sempre fez tudo com que não faltasse nada para mim, para os meus irmãos. Só que isso aqui eu acho que é uma decisão é muito pessoal, né? E aí foi onde eu peguei e burlei, vamos dizer assim. Olha, gente. Aí eu não me Não dediquei fez. na segunda fase, eu cheguei a fazer. Perfeito. Só que assim, eu Fez falei para sem ele... intenção de passar. Fiz com a intenção total de reprovar. Porque não era o que eu não queria, né? Aham. E aí... Mas falou, ixi, deu errado, pai. Acredita que não passei. E o pior que foi assim mesmo. Então, assim, ele tá sabendo agora. Então, eu até peço desculpa, pai, mas... Não deu. Sabe, realmente não dava. Eu acho assim, aproveitando todos os pais, né, que estiverem ouvindo, Sim. a gente sempre sonha algo pro filho, né? Só que assim, eu sou pai também, né? Embora que minhas filhas estão Vai pequenas, passar por isso ainda. vou passar por isso ainda. Eu tenho minha filha Ana Leis, tem 8 anos, Isis tem 6 anos. Inclusive, um beijão para Beijo vocês, pra filhas. ela, pra esposa. Tá nos ouvindo aí. A Daísa, minha esposa, um beijão também, amor. Assim, os pais sempre sonham algo para os filhos ou têm uma visão, né, mais coerente da vida, porque ali na fase ali de decidir o curso e tal, a pessoa não é tão madura, né? Mas, de certa forma, assim, às vezes, o querer proteger, o querer ajudar, às vezes, assim, acaba que pode com que muda a vida da pessoa ali, a vida do filho, sem que, sabe, sem intenção, Sim. sem intenção dos pais. Tá A querendo, intenção é ajudar, tá né? Mas, querendo às ajudar, vezes, mas assim, ó. influencia tanto que acaba tirando, desvirtuando, assim, um pouco o que tem dentro, né? A motivação do filho, né? Porque a gente já nasce com uma afinidade para alguma coisa. Justamente. Então, assim, ó, o que é legal senta com seu filho, conversa, sabe? Dê ideias, sabe? Mas essa questão aí de... Eu sei pelo lado, assim, que eu queria agradá-lo. Só que entre a primeira e a segunda fase aí, acho que Deus Tive tocou... que fazer uma opção. Acho que Ou Deus agrada tocou o em pai, mim e pensou, ou a né? E fez com que eu pensasse nesse ponto aí. Então, assim, ó, foi uma coisa feia que eu fiz, né? Com certeza, de fazer lá e falar para ele que infelizmente não passei, mas a realidade é que eu não me dediquei. Mas, né, é o que eu imaginei na época ali que eu poderia fazer e fiz. E assim, tem essa história aí. Então, pai, mais uma vez me desculpa, meu pai. Não, mas eu tenho certeza que ele está orgulhoso de você ter escolhido você, né? E aquilo que hoje a gente é pai, a gente sabe, né? Que a gente quer que os filhos, de fato, tracem os caminhos deles, né? Que tenham ali a identidade deles e consigam ser bem-sucedidos naquilo que eles se dedicaram e escolheram fazer. Eu tenho certeza que ele tem orgulho. Ai, tomara. Ô, Núria, você me perguntou, eu converso demais.
né? Eu falo muito e vai mudando um assunto pro outro. A sua pergunta foi minha formação. Olha para você ver o Não, tempo que eu tô demorando. mas faz parte da história. Nós vamos precisar fazer um intervalo comercial aqui e a gente já retorna. Oi, gente. Hoje quero falar um pouco aqui dos nossos apoiadores do podcast Como Tudo Começou. É um podcast que foi criado para incentivar o comércio local, para nós conhecermos os nossos empreendedores da região e para que nós possamos interagir aqui como comunidade. E agora o podcast tem alguns apoiadores e eu convido você também, seja um nosso apoiador. Vamos incentivar e apoiar essa iniciativa de fomentar, né, e desenvolver o comércio local. Nós temos aqui a Integrar Neuroaprendizagem, que é da minha querida Nayo, que agora está oferecendo também terapias com valor social. Achei muito joia e quero parabenizar você, Nayo, por essa iniciativa e de ajudar e contribuir com as pessoas que não estão conseguindo pagar uma terapia no valor integral. Né? O telefone da Nayo é 649-8103-1740. Bom, outro apoiador que eu adoro é o Divininho, que é o meu mecânico. E ele tá ali sempre disposto, feliz e atencioso para atender o seu veículo com várias opções ali, né? Principalmente no motor em geral, funcionamento, freio, suspensão, embreagem. Então fica aí a dica, do nosso querido Divininho, para você falar ali e conhecê-lo, conhecer a mecânica dele ali, a Auto Center Destaque. Temos também o nosso apoiador querido, que é a Faculdade de Acreúna. Sou super incentivadora dessa faculdade, dou aula lá, porque a nossa faculdade, muitas pessoas têm muita dificuldade de ir estudar em Rio Verde, né, que é a faculdade mais próxima, ou Santa Helena. Então nós temos a faculdade aqui em Acreúna, né? Vai lá conhecer e a gente está fazendo ali uma divulgação do curso de Gestão em Segurança Pública e Privada. Então você que tem o desejo de entrar na carreira pública, policial, policial civil, militar, bombeiro, a faculdade está oferecendo ali esse curso de gestão. São 6 meses de curso, R$300 mensais, então é acessível, você vai estar se preparando para um concurso público aí para o resto da sua vida, né? O telefone é 649-9933-8486. Outro apoiador nosso é o nosso querido cabeleireiro Alair, que é da nossa cidade, que muito bem instruído e preparado para cuidar, tratar e trabalhar nos nossos cabelos. Um beijo para você, Alair, Deus abençoe muitíssimo.